Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer um vídeo muito especial e na verdade até um pouco atrasado, se a gente for pensar assim, porque esse assunto já tá rolando no mercado há algum tempo, tá? Desde ali da divulgação da reforma tributária pelo governo, a gente viu uns movimentos, né, nos fundos imobiliários muito negativos. Então o que a gente viu, tá? Os fundos imobiliários caíram bastante, tá? Isso, claro, em reflexo a essa toda proposta que a gente viu, mas também o pessoal começou a falar assim, cara, será que é o fim dos fundos imobiliários? Será que acabou agora as oportunidades? Será que não tem mais onde investir? Não tem mais como ganhar dinheiro com isso? E calma, hoje eu quero aqui primeiro dizer, né, a minha opinião a respeito da proposta em relação aos fundos imobiliários e depois mostrar para vocês aqui algumas oportunidades que a gente ainda tem sim para investir em fundos imobiliários e eu vou mostrar para vocês aqui quais são e como você faz para investir em cada um deles. Então se liga nesse vídeo até o final e eu espero que você goste. E antes de começar esse vídeo, só queria dizer para você me seguir no Instagram. Eu tô postando bastante conteúdo lá, Reels, Stories, caixinha de pergunta, isso te ajuda muito, tá? Informação totalmente extra, de graça, então me segue, tá aqui na minha tela, Bruno Rosolini, só colocar lá no Instagram, beleza? Primeiro, tá? A respeito da reforma, vamos falar aqui só sobre os fundos imobiliários. Qual que é a ideia, tá? Os fundos imobiliários hoje em dia, sem essa reforma, eles são isentos de imposto na hora que ele distribui os proventos, ou seja, a renda passiva que você ganha dos fundos imobiliários não tem imposto nenhum, é isento. Só que quando você vende a cota, ou seja, vai lá e vende o seu fundo imobiliário, você precisa pagar, se tiver lucro, 20% em cima do lucro. Então a gente tem o que a gente chama de imposto sobre o ganho de capital, que é 20%, e a gente tem a isenção nos dividendos e nos proventos. O que é a proposta, né? O que vai mudar disso tudo? Vai passar a ser tributado em 15% os proventos e vai diminuir para 15% essa alíquota do imposto em cima do ganho de capital. Então, teoricamente, quando você vende o FII, você passa ali a pagar menos imposto, sai de 20 e vai para 15, só que agora os proventos que você recebe são tributados também em 15%. Óbvio que isso ainda é uma expectativa, a proposta é uma proposta, não foi aprovada, ela ainda precisa passar pelo Congresso, pode sofrer alguns ajustes, então a gente tem que ter essa tranquilidade, mas somente a proposta foi já fato aí para fazer com que o mercado de FIIs, né, caísse bastante. Então os fundos imobiliários, todos eles foram bastante impactados, a gente teve uma queda muito grande em alguns FIIs, um pouco menos em outros, o IFIX como um todo, né, ali o índice para mostrar pra gente, também caiu bastante, e o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, qual que é a ideia, né, por trás do investidor? Ele precisa, antes de tomar as decisões, pensar no longo prazo, pensar na sua estratégia. Na minha visão, a proposta é ruim, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas ela é ruim porque ela deixa muito imprevisível essa questão do investidor de longo prazo. Então pense, você tá lá, você quer investir em fundo imobiliário para ganhar renda passiva, para se aposentar com segurança, para quando você já tiver acumulado bastante dinheiro, poder viver só dessa renda e do nada o governo decide mudar as regras do jogo. Ou seja, ele decide começar a tributar. E isso é muito complicado para uma pessoa que quer pensar no longo prazo, que quer se planejar. Então eu acho que a proposta é ruim, torço aqui para não passar desse jeito, porque eu acho que mais penaliza do que ajuda. Mas enfim, entenda que é por conta disso que os fundos imobiliários vêm caindo bastante. Óbvio também, né, com a elevação das taxas de juros, com a taxa Selic, os fundos imobiliários também sofrem uma correção, então fora isso, essa queda, né, maior foi sim por causa dessa reforma. Só que nada é tão ruim assim, pessoal. Como eu sempre venho todo mês, mostrar aqui um trabalho de uma colega de trabalho minha, que se chama Isabela Suleiman, é analista de fundos imobiliários aqui da Genial Investimentos, que é o lugar onde eu trabalho. Ela é especialista em fundos, eu não faço fundos, eu faço ações. Mas eu gosto bastante do trabalho dela, então todo mês eu venho aqui divulgar a carteira recomendada dela de fundo imobiliário, ou seja, as oportunidades que ela vê para comprar esse mês. Logo de cara, a gente já pode ver aqui no relatório dela que ela falou realmente o que eu acabei de falar no começo. O mercado, né, o mês não foi positivo para a indústria de FIIs. O IFIX, tá, ele terminou o mês de junho uma queda de 2%, um pouquinho maior, e a maior responsável por essa queda foi a proposta, como eu falei para vocês. Certo? Bom, e aí qual que é o comentário dela aqui, tá, sobre as carteiras? Primeiro eu gosto de dizer, são duas que ela faz. Carteira renda, tá, que é aquela focada em proventos para você receber ali os dividendos, e a carteira valor, que é aquela focada em ganho de capital, ou seja, a cota do FII aumenta de valor. Na carteira renda dela, ela não fez troca nenhuma, ela só mudou o peso nos ativos. Então ela colocou ali mais peso para os ativos de menor risco. Por quê? Porque no curto prazo, como tem toda essa incerteza, é muito provável que a gente veja uma volatilidade muito maior do que o esperado nos fundos
fundos imobiliários. Na carteira valor, ela faz nenhum ajuste, beleza? Então, só para a gente ver aqui, tá? A composição da carteira dela, tá? Vamos falar da carteira renda primeiro. Então, como eu falei para vocês, não tem troca de ativos, continua tendo ali o fundo BTCR11, que é um fundo de recebíveis, o fundo de logística BRCO11, fundos de lajes corporativas, VINO11, PVPI11, fundo de fundos, MGFF e HGRU. Eu comentei para vocês, tá, que eu não sou um cara que investe muito em FIIs, só que quais que eu mais gosto, se for assim perguntar para mim? Cara, eu curto bastante os fundos recebíveis, eu curto bastante também fundos ligados também à logística, tá? Renda urbana era o único que eu tinha, diferente disso que eu falei, que era o HGRU, então é bom ver que ele continua aqui. E como que eu falei para vocês, qual que é a mudança? Ela colocou o peso, tá? Ou seja, onde você vai colocar mais o seu dinheiro, nos fundos de menor risco, de acordo com ela. Então você perceba que o BTCR11 foi para 22,5% da carteira, enquanto o MGFF11, que é um fundo de fundos, foi para 7,5%. Então aqui para mostrar para vocês então como que tá o resumo da carteira dela para julho de 2021, ou seja, as oportunidades para você comprar nesse mês. BTG Pactual Crédito, como eu falei, Bresco Logística, Vinci Office, VBI Prime Properties, MOG no fundo de fundos, CSHG Renda Urbana, tá? Aqui a gente tem alguns indicadores que é legal de você olhar, tá? Então perceba o dividend yield deles. É sempre interessante quando você foca ali na renda, você pegar fundos que tenham um dividend yield mais alto. Aqui é legal mostrar também que isso aqui é o mensal, tá? E aqui tem o 12 meses. Então, como eu falei, a única troca desse mês para o outro é só na questão do peso. Então, se você acompanha essa carteira à risca, tente aí mudar também os pesos. Veja aqui, ó, junho não foi um mês muito legal para os FIIs. A carteira dela no mês passado ficou ali numa queda de 2%, perto ali também da queda do IFIX. Então, realmente não foi um mês muito bom para os fundos imobiliários. Falando da carteira valor, que é aquela que ela vê que também tem uma oportunidade de você, fora de ganhar os dividendos, também ganhar uma valorização na cota do fundo, o que ela percebe aqui? Mantém exatamente a mesma coisa. Plural Recebíveis Imobiliários, Pátria Logística, RBR Alfa Multiestratégia, que é um fundo de fundos, que é o RBRF11, o HSI Malls e o Malls Brasil Plural, que é o MOL 11. Eu sempre falo para vocês, tá? Eu não gosto muito de fundos de shopping, mas é aquilo que a gente sempre conversa, né? Os fundos de shopping, eles realmente sofreram uma correção muito maior dada a crise. Então, talvez eles tenham sim essa perspectiva de voltar a crescer. Só que agora, de novo, o ambiente é muito incerto. Tem a proposta, tem a elevação das taxas de juros, ainda a gente tem sofrendo, né, com alguns lockdowns em algumas cidades, então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Mas perceba que também essa carteira de valor aqui não se salvou da queda no mês passado. Ficou ali em menos 2,29, enquanto o IFIX ficou menos 2,20. Como eu conversei para vocês no começo aqui, a gente tem a reforma tributária, um impacto negativo, fora o que eu falei para vocês, também tem um projeto de lei do IPCA, que também ela diz que é levemente negativo, que é uma PL 1026 de 2021, visa atrelar o reajuste dos aluguéis ao IPCA e não mais ao IGPM. A mudança fere a livre negociação entre as partes e pode prejudicar alguns CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, que são indexados ao IGPM. Tá? Então, para ela é levemente negativa essa proposta. Claro, a gente viu o IGPM descolando muito do IPCA, então algumas pessoas não têm conseguido acompanhar isso, foi um indicador que subiu muito, enfim, tem toda essa discussão sobre IGPM, IPCA, qual que vai ser que tem que usar no reajuste dos aluguéis. Então perceba que para ela, olhando aqui os fundos imobiliários, é um impacto levemente negativo. O efeito da vacinação, por o contrário, né, é positivo. Quanto mais gente se vacina, mais a gente pode voltar à vida normal, pode voltar a aglomerar mais, e os shoppings também, eles se beneficiam, beleza? E óbvio, nos escritórios também que as pessoas saem do home office, voltam a trabalhar presencial. E a decisão do Copom, como eu falei para vocês, com o aumento da taxa de juros, isso é ruim para os fundos imobiliários. Eles sofrem essa correção e os preços acabam caindo um pouquinho também. O que eu vou fazer para vocês? Vou deixar aqui na descrição para você ler o fato inteiro desse relatório. Ou seja, depois aqui que eu mostrei para vocês, você tem as análises específicas de cada fundo. Então isso é legal, cara. Isso é legal porque você conhece exatamente o que aquele fundo faz, como que ele é dividido, onde estão, no caso, por exemplo, de um fundo de logística, onde estão as propriedades, onde estão os galpões. É bem legal de você entender isso, porque de fato você entende no que você está investindo. Eu sempre gosto de falar isso aqui no meu canal. Entenda o que você faz, porque senão você pode tomar até uma decisão errada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aqui o seu gostei. Deixa a sua opinião sobre a reforma tributária, cara. Você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim? O que você acha que vai acontecer no futuro? Comenta aí, vai ser muito legal de saber. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.